Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Mais uma sexta-feira preso em casa, né, professor? Mais uma, é verdade. E pior é que não temos nem previsão de quantas mais virão, né? Não, não tem. A situação não, não está melhorando, né? Pelo contrário. Então, as notícias são de que a gente vai ter que continuar se cuidando, é verdade. Continuar se preservando, não saindo muito, porque Aqui em Guaíba, onde eu moro, onde o Rosso mora aqui, hoje começa lockdown e vai até terça-feira. é, Aham. Ninguém sai. pois é que Fecha, em e alguns fecha tudo, né? em alguns municípios a situação é muito grave, né? E nos últimos dias piorou muito, né? É só o que a gente ouve falar nos grupos que eu participo no WhatsApp agora à tarde, que três colegas mencionando que familiares estão, alguns hospitalizados em estado grave, então as pessoas estão muito preocupadas, né, com os últimos acontecimentos, realmente está preocupante. Sim, o meu pai, ele foi hospitalizado, foi segunda retrasada e saiu na segunda passada. Ele ficou 8 dias. Não, desculpa, segunda passada e saiu nessa segunda agora. Ficou 8 dias internado. E quando fica 8 dias e consegue sair, né, aí a pessoa tem que achar que foi bom ainda, porque muitas pessoas acabam sendo entubadas e ficam lá muito tempo, né? Eu tenho vizinhos aqui que tiveram problemas de Covid. Estiveram conversando com o vizinho aqui, agora ele está conseguindo recuperar a forma física. Ele ficou na UTI em dezembro e até agora está se recuperando. Ele está recuperando a capacidade respiratória, que ele ficou bem prejudicada. Ah, Não, a situação é bem preocupante. Então é como vocês disseram, mais uma sexta-feira para ficar em casa. A gurizada não pode sair, não pode ir para frente dos bares, não pode se reunir com os amigos, é difícil, né? É difícil. O pior é que eu antes da pandemia, eu praticava bastante ciclismo, a gente andava em grupo, né? E agora não tem como, não tem condição. Nem os grupos estão se reunindo, né? O grupo oficial não, mas eles estão fazendo uns grupos clandestinos com menos gente, né? Hum, Mas eu, como tenho doença respiratória, eu não acabo não indo. pois é. É, infelizmente, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas e tem que manter a calma, né, pessoal? Manter a calma, manter a concentração e pensar que é bom, quem está com boas condições de saúde tem que tentar continuar trabalhando, continuar estudando, porque a gente tem, o que a gente pode fazer é isso, né? Quem puder, a hora que surgir o momento apropriado, tomar a vacina, né, quando ela estiver disponível. Os familiares, sempre que puder, orientar, né, que quem mãe, pai, os tios, orientar que quando tiver condições que procurem se vacinar, porque na medida que um maior número de pessoas fizer a vacinação, né, vai aumentar a proteção da sociedade como um todo, né? Então é isso que a gente pode fazer neste momento. E aí, pessoal, então nessa, nessa sequência na aula de hoje eu pretendo trabalhar com vocês com algumas técnicas de conversão. Vocês já devem ter ouvido falar, deve ter lido, né, talvez algum texto sobre a representação dos números, né, nos computadores, e a gente ouve falar, né, as expressões como os bits, né,
bytes e outras expressões que envolvem certas medidas de capacidade de processamento, medidas de capacidade de armazenamento de dados, transferência de dados, né? O tamanho de um arquivo, essas unidades acabaram meio que se incorporando, né, ao dia a dia das pessoas. Algumas têm um conhecimento um pouco melhor, né, outras nem tanto, e, digamos assim, dentro da história dos computadores e da relação com o cálculo numérico, tem a ver com o fato de que os números, né, utilizados nos processadores, eu já comentei com vocês, né, hoje são representados na base 2, né, o sistema binário, como é chamado, onde os algarismos zeros e uns, né, o 0 e o 1 são usados para representar qualquer número, seja qual for a operação realizada lá no processador, né? Então, a adição, subtração, multiplicação, divisão, extração de raiz quadrada e outras operações, todas elas são realizadas com os números representados na base 2. Só que para efeito de comunicação, né, com o usuário que não está familiarizado, quando a gente faz as operações, a gente digita tudo na base 10. Né? Certo? Digita na base 10, o processador recebe aquela informação, né, digamos assim, mascarada. Para nós está na base 10, para ele já está na base 2, ele faz as operações, né, seja qual foi a solicitação que foi feita, e o resultado, de novo, é apresentado para nós na base 10. Né. Mas lá no kernel, lá do processador, né, os cálculos são realizados na base 2. Tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns princípios, né, que são utilizados nesse tipo de representação. Né? São alguns princípios até já conhecidos, né, porque vocês conhecem, né, estão acostumados com os números representados na base 10. Né? Então, a representação na base 2, ela segue os mesmos princípios, tem uma lógica bem parecida. Né? Certo? Então, eu vou mostrar alguns exemplos de números escritos na base 10, base 2, etc. E também alguns exemplos de como a gente converte, né, um número de uma base em outra de maneira recíproca, né, da base 10 para a base 2, da base 2 para a base 10. São as bases principais, né? Não é que não existam outras bases. Existe a base hexadecimal, né? Talvez alguns de vocês tenham lido a respeito, é uma base que tem 16 símbolos, né? Os algarismos de 0 a 9, que são 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 símbolos. E as 6 primeiras letras do nosso alfabeto, A, B, C, D, E e F. Então, esse sistema, chamado hexadecimal, ele é usado para representar certas operações e principalmente lá no sistema RGB, que é o sistema de representação das cores, né, que usa o vermelho, o verde e o azul, e a combinação dessas cores para produzir o espectro aqui do computador. A gente está vendo aqui, né, várias cores aqui na nossa tela. Aqui. Então, isso tudo é resultado das combinações dessas 3 cores. E em alguns casos, em alguns modelos, do ponto de vista teórico, né, em modelos teóricos é usado o sistema hexadecimal porque ele apresenta algumas vantagens. Então, vou compartilhar aqui, ó. Bem, então, os números escritos em base 10, né, eles usam o chamado sistema posicional, tá certo? Então, os números são representados com os algarismos desse conjunto aqui, né? Como vocês estão familiarizados desde lá do ensino fundamental, né? Então, por exemplo, quando eu escrevo aqui, ó, o número 347 na base 10, tá? Então, o que significa esse 3? O 3, ele representa a centena,
ou seja, ele corresponde a este termo aqui, é 3 vezes o 10 elevado ao quadrado, né? O 4 que aparece aqui na posição da dezena, né? Ele é, então, um algarismo, o número 4, que é multiplicado por 10 elevado na 1. Né? E, finalmente, aqui, ó, o 7, que está à direita ali, ele é o algarismo da casa da unidade, né? Então, ele é, na verdade, 7 vezes 10 elevado na 0. Tá? Então, a formação dos números na base 10 no nosso sistema, né, é chamado de um sistema posicional. Né? Cada símbolo, cada algarismo vai ter um valor dependendo da posição em que ele ocupa no número. Tá? Então, no primeiro exemplo, nós temos um número inteiro. Tá? No segundo exemplo aqui, nós temos um número com uma parte inteira e uma parte decimal. Né? Então, de novo, ó, como é que a gente interpreta, né, o significado de cada um desses algarismos? Então, é 23,59, a própria leitura do número. Né? Então, esse 23 significa que o 2 ele está multiplicado por 10, são 2 dezenas. Né? O 3 são 3 unidades, está multiplicado por 10 na 0. O 5, ó, ele é a primeira casa decimal após a vírgula. Esse termo casa decimal é usado porque a base do nosso sistema, usada no dia a dia, é a base 10. Né? Então, a primeira casa após a vírgula, que no Brasil a gente utiliza, né, a vírgula para separar a parte inteira da parte fracionária do número, enquanto nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, é usado ponto decimal. Nas calculadoras, por exemplo, se vocês têm uma calculadora em mãos, aí vocês devem observar que geralmente nas calculadoras é usado o ponto, né? Algumas calculadoras usam a vírgula, mas a maioria das calculadoras científicas usa o ponto. Então, esse 5 que aparece aqui, ó, na primeira casa decimal, ele equivale à multiplicação pelos 10 a menos 1. Né? Então, é 5 vezes 10 a menos 1, e finalmente o último dígito aqui, que é a segunda casa decimal, então multiplica por 10 na menos 2. Tá? Então você veja no desenvolvimento desse número, deixa eu diminuir a fonte que vai ficar mais bonito, no desenvolvimento desse número, a gente vai lendo as potências da esquerda para a direita em ordem decrescente, né? Certo? Ó, em todos eles, ó, 10 ao quadrado, 10 na 1 e 10 na 0. Aqui é 10 na 1, 10 na 0, 10 na menos 1, 10 na menos 2 e assim sucessivamente. Né? E se for um número menor do que 1, a parte inteira igual a 0, como neste exemplo 3, né, a lógica é a mesma. Então a gente vai considerar aqui, ó, esses dois símbolos iguais a 0, né? Não precisa aparecer na expansão, digamos assim, porque eles vão contribuir com uma parcela igual a 0. Né? Então, se eu for fazer a leitura, eu tenho o 4 vezes 10 a menos 3 e o 5 multiplicado por 10 a menos 5. Ó. 1, 2, 3, após a vírgula, então o 4 está multiplicado por 10 a menos 3 e o 5 multiplicado por 10 a menos 5. Tá? Então, esse é o sistema posicional usando a base 10, né, para representar os números do nosso dia a dia, né, os números com que a gente está, com os quais nós estamos familiarizados, né, os números que a gente utiliza para contagem, para ver saldo bancário, enfim. Né. Agora, se a gente escrever os números na base 2, né, então os algarismos eles vão ser apenas o 0 e o 1. Tá? Então, quando a base é 2, são esses os dois algarismos que podem ser usados na representação. Mas a lógica do sistema posicional é a mesma. Então, por exemplo, ó, eu quero olhar aqui, ó, observa, como é que eu vou contar aqui, né, para saber qual é a potência maior. Ó, começa aqui, ó, à direita, isso aqui é um número inteiro, né, não tem vírgula. Então, potência 0, potência 1, aqui,
aqui a potência é 2 e aqui a potência é 3. Tá? Então, o expoente maior que a base vai assumir aqui neste primeiro exemplo é 2 ao cubo. Então, eu terei 1 vezes 2 ao cubo, que é esse termo aqui. Depois, o segundo dígito igual a 1, lendo da esquerda para a direita. Ele vai multiplicar o 2 elevado ao quadrado. Depois, este 0, que é o terceiro dígito ali, ele vai multiplicar o 2 elevado na 1. E, finalmente, o último dígito vai multiplicar por 2 elevado na 0. Né? Então, vejam, ó, se eu fizer as contas, né, esse 2 ao cubo aqui, ele é igual a 8. Né? 2 ao quadrado é 4. 2 na 1 é 2, vezes 0 dá 0. Então, este fator aqui, né, a contribuição dele é 0, ali na soma. E, finalmente, né, 1 vezes 2 na 0 também é igual a 1. Então, 8 mais 4, 12, mais 1 dá 13. Então, este número aqui, este número que aparece destacado ali, né, como a sequência 1101, escrito na base 2, ele equivale o nosso número, o 13, lá na base 10. Então é importante aqui, pessoal, observar que quando a gente fala, né, de uma mudança de base na representação dos números, a gente está falando não só na parte escrita, né, porque vejam, essas duas quantidades aqui, né, escritas, uma na base 10 e a outra na base 2, né, elas representam a mesma coisa, são dois símbolos diferentes. Né? Eu estou usando aqui à direita, que está destacado ali na tela, o 1, o 3, né, o 13, como a gente lê, base 10. Né? Então, quando alguém te diz assim, ó, tu vai pagar R$13 por um certo produto, tu tá acostumado, né, com a tua noção de poder aquisitivo, aí tu faz uma avaliação se vale a pena pagar ou não, se é caro, se é barato. Se alguém disser para ti, olha, tu vai pagar na base 2 1101 por um certo produto, isso vai te exigir, né, um certo esforço, porque tu não está acostumado a fazer a representação dos números na base 2. Né? A maioria das pessoas não faz isso. Né? Então, o fato da gente usar a base 10 na representação dos números faz com que o nosso cérebro fique acostumado, né, e atribua um significado para o número, para aquela quantidade, porque a gente está usando a base 10. Né? Mas você veja que o número ele não depende da base, né? O que ele significa não depende da base. Né? Porque, vejam, a quantidade que esse símbolo aqui representa é o mesmo que esse, né? Certo? Só que esse aqui, por razões históricas, né, pelo fato de ser a base que a gente utiliza no dia a dia, a gente tem uma ideia bem clara, digamos assim, do quanto isto vale em relação ao poder aquisitivo e até em outras situações. Se alguém te diz assim, olha, a temperatura está 13 graus Celsius, né? Tu vai viajar para um lugar e tu sabe que a temperatura naquele lugar vai ser igual a 13 graus Celsius nos dias que tu vai estar lá naquele lugar. Vai fazer um passeio, né? Quando a situação melhorar, vai fazer um passeio, vai para um lugar lá e a temperatura vai estar 13 graus Celsius. Isso tu sabe que tem um significado. Né? Bom, tu vai ter que levar uma roupa que vai 13 graus Celsius, né? É uma temperatura mais baixa do que aquela que a gente está acostumado. Agora, se alguém te disser assim, ó, a temperatura... eu só tenho o termômetro que calcula na base 2, né? Vai ser 1101, isso vai dar um nó na cabeça do sujeito, certo? Então, por esta razão, né, a gente vai continuar usando aqui a base 10, mas, né, tem que ter em mente, né, que a calculadora, na verdade, os processadores, né, dos computadores utilizam a base 2. Muito bem, agora vamos ver se o número for um número não inteiro. Pessoal, vocês me interrompam aí, né? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Ó, vamos olhar aqui, ó. Este número.
o 10,01. Eu estou lendo, né, como se fosse 10. Na verdade, é 10,01. Né? A leitura 10 é, na verdade, uma herança ali do sistema decimal. Né? Então, eu tenho esse número aqui escrito na base 2. Então, esse símbolozinho aqui, ó, o 2, aqui do lado direito, na parte inferior do parênteses, né, indica que eu estou representando um número na base 2. Então, ó, este 1, ele está aqui na esquerda, né, 2 posições antes da vírgula, então ele corresponde a 1 vezes 2 na 1. O 0 multiplica por 2 na 0, e aí vem os números após a vírgula. O primeiro 0 após a vírgula multiplica por 2 na menos 1, e o 1 na segunda posição multiplica por 2 na menos 2. Então, vocês fazendo as contas, né? Ó, 1 vezes 2 na 1 dá 2, que é esse termo aqui. 0 vezes 2 na 0, 0. 0 vezes 2 na menos 1, 0. E 1 vezes 2 na menos 2, vocês pegam uma calculadora, vocês vão ver que vai dar 0,25. Então, na verdade, este número, essa sequência de algarismos, de bits, né, 10,01 na base 2, corresponde ao número 2,25 da base 10. Bom? Professor, Pois não? no caso, isso funcionaria, na verdade, para qualquer base, né? Mesmo se fosse, por exemplo, na base 8. Seria tipo 8 elevado na 1, na 2, Perfeito. etc, né? A diferença é que na base 8, aí tu terias os símbolos de 0 até 7. 7. Isso. Mas o princípio seria o mesmo. Beleza, obrigado. Tá? Sem dúvida. Porque lá naquela primeira apresentação, se vocês olharem lá, né, quando a gente tem uma base beta, no caso da tua pergunta, o beta seria 8, né? Numa base beta qualquer, os símbolos usados são 0, 1 até beta menos 1. Né? É por isso que na base 10 vai de 0 a 9. E na base 2 vai de 0 até 1. Né? Porque não tem um símbolo para o 10, né? Na base 10, no sistema decimal. Não tem um símbolo para o 2 no sistema binário. Né? Tu utiliza, na verdade, uma combinação, né? Por exemplo, ó, se eu pegar esse número aqui, ó, deixa eu aproveitar aqui. Opa, não captou ali, ó. Este aqui, ó, né, se a gente fizer o desenvolvimento, é o número 2, ó, que vai dar, copiando aqui de cima, ó, é 1 vezes 2 na 1, né, mais o 0 vezes o 2 na 0. Ó. Então, na verdade, esse aqui é o número... Oi? Pegando esse 3 como exemplo aí da pergunta do nosso colega, Sim. se fosse na base 8, como é que ficaria ali? Bom, aí tu pode fazer... Eu vou fazer um exemplo aqui. Por favor. Vamos imaginar aqui uma combinação aqui. Vou chutar aqui uma combinação qualquer, tá? Ok. Por exemplo. Então aqui é a mesma coisa, ó. A gente tem que sempre contar, né, a parte inteira e depois a parte fracionária que vem após a vírgula, tá? Então, olha só, se tu fizer o desenvolvimento, ó, esse 3 aqui, ele vai ficar multiplicado pela potência
de 8 que corresponde aqui, ó, 0, ó, se tu coloca ali o cursor, né, na primeira casa antes da vírgula, aí corresponde à potência 0, né, e assim, então essa casa aqui corresponde à potência 1, então vai ficar a base 8 elevado a 1, mais o 5 vezes o 8 elevado a 0, né? Mais o 0 vezes o 8 a menos 1, mais o 7 vezes o 8 na menos 2. Cara, que aí, né, na hora que a gente desenvolve isso aqui, pessoal, é só uma questão de, digamos, organização ali do cálculo. 3 vezes 8 é 24, né? Depois... 5. acho que eu perdi aqui o... Mais 5. Bom, vamos botar aqui mais 0, né? Porque só para deixar registrado ali. E 7 vezes 8 a menos 2. Aí tem que pegar uma calculadora. Vou pegar aqui a calculadora do meu computador aqui, ó. Na verdade, é a mesma coisa que 7 dividido por 64, né? 7 dividido por 64. Ó, 0,109,375. Tá? Então vai dar 29, esse número aqui. Tá, então vocês podem, né, fazer esse tipo de desenvolvimento, e se tiver um sinal de menos lá, ele vai ficar só, né, acompanhando todas as parcelas, vai ter um sinal de menos e um grande parênteses ali, né? Independente da base, independente, né, da quantidade de dígitos, é sempre usando da lógica do sistema posicional. Tá? Ok? Valeu, professor. Alô? Então, não, e sabe que até a pergunta de vocês tem, na história dos computadores tem um modelo, o B6700, era um modelo da Burroughs, tá? Ele utilizava a base 8. Então, vocês procurarem aí depois a gente pode até dar uma olhadinha no navegador ali. Eu vi uma vez uma exposição ali na URGS, ele era um computador grandão assim, tá? Eu não sei exatamente em que ano ele deixou de ser usado, mas ele foi durante muito tempo utilizado ali na universidade e ele funcionava na base 8. Tá? O processador dele. Então, olha só, digamos assim, né, como é convertida uma representação de base 10 para base 2. Então, assim, pessoal, eu sempre comento aqui, né, que uma coisa é a pessoa, né, um ser humano olhando, e uma coisa é a máquina, né? A máquina ela tem que ser bem instruída, você sabe que, né, a máquina ela obedece às ordens, né? Então ela tem que ter as regras bem definidas para que essas conversões todas sejam feitas corretamente, né? Se vocês pesquisarem, teve um episódio, uma vez, de um míssil, né, na guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, né, que dizem que em 2002, 2003, que dizem que o míssil ele caiu no lugar errado, né? Ele caiu no lugar errado, atingiu o alvo errado, né? Porque houve um erro de arredondamento na conversão, né, de alguns dados que estavam na base 10 para a base 2. Né? Foi o que eu li, um artigo que foi publicado a respeito desse assunto. Foi um tema bem polêmico, assim, causa grande repercussão essa história. Tá? Houve um episódio uma vez também mas aí são coisas, foi um caso bem isolado, numa base de dados do INSS, no governo brasileiro aqui,
né, que eles trabalham com uma quantidade muito grande de números, né, certo? Então eram números muito elevados e que houve um erro na representação de alguns dados, porque né, na conversão lá no processador houve uma aproximação que, digamos, foi inadequada, né? Então, depois eu vou explicar um pouco mais detalhadamente o que acontece, né, nesse tipo de situação. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro, né, aquilo que eu falei para vocês, né, que hoje, devido àquele protocolo do IEEE, os processadores, né, eles utilizam o sistema de representação na base 2, tá? Então, olha, assim, descrito de forma bem informal. Só tu vai ter uma certa quantidade de bits. Vamos imaginar um computador com 64 bits, tá? Então, tu vai ter em torno de, vamos imaginar em 64 bits em precisão simples, né? Tu vai ter em torno de 50, 48, 50 dígitos para os números da parte fracionária, aquela, né? Zeros e uns. Então, eu lembro que o sistema de pontos flutuante, o primeiro dígito após a vírgula tem que ser igual a 1, né, na base 2. E aí tu vai ter uma certa quantidade de posições, tá, para o expoente, né? Porque o expoente, ele da base, né, que é multiplicado ali pela parte fracionária, ele é sempre escrito em forma separada, tá? E tem sempre o expoente, escritos também com zeros e uns, e tem aqui a parte fracionária, tá? Então, aquela quantidade de bits, como é chamada a representação, ela é dividida. E tem um bit também que é 0 ou 1, para diferenciar o positivo do negativo, tá? Então, desses 64 bits, tem um bit que é para o sinal, alguns bits para o expoente, e a maior parte para a parte fracionária do número. Então, por que isso, né? Porque na base 2, os cálculos são efetuados com maior rapidez, consumindo menos energia, né? Então, o consumo de energia é um item muito importante, né? Se vocês já viram, por exemplo, esses superprocessadores, tem um lá aqui no Rio de Janeiro, que agora, recentemente, foi notícia, né? Estavam com problemas de verbas, tá, para pagar a conta de luz, né? Então, tem um supercomputador lá que gasta em torno de R$100 mil por mês de energia elétrica para mantê-lo funcionando 24 horas por dia, tá? Certo? Então, esses supercomputadores são muito caros o seu funcionamento, né? Porque eles são grandes estruturas, né? São muitos e muitos processadores que conversam entre si, então consomem uma quantidade de energia absurda. Então, por exemplo, como é que eu converto, né, um número inteiro da base 10 para a base 2, tá? Então, é feito através de operações de divisões sucessivas do número por 2, sendo que os restos, 0 ou 1, são os algarismos da representação na base 2, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui exemplos, tá? Vocês, por favor, perguntem, né? Aqui eu estou usando a tela aqui, vocês, né, então, com essas limitações que nós temos, então, como é que eu vou fazer? Tá? Eu vou escrevendo aqui, ó. O que eu faço? Eu divido 347 por 2. Eu vou escrever aqui do ladinho, aqui, ó. É meio complicado, né? Se vocês... Vamos pegar na calculadora aqui. Vou fazer na calculadora que a gente consegue enxergar. Se vocês dividirem 347 por 2, né, vai dar 173,5, né? Ou seja, na verdade, a parte inteira da divisão é 173, né? E sobra 1. Tá? Quando a gente faz essa divisão, a gente faz aquela divisão com aquela gaiolinha, aquela, né? Certo? Então, multiplica 2 por 173, dá 346, então sobra 1. Né? Que nem a gente aprende lá no ensino fundamental. Né? Então,
Então, esse primeiro resto aqui vai ser um dos algarismos lá da representação na base 2. Aí tu pega esse número, o 173, e divide por 2 de novo. Ó, 173 dividido por 2. Então, dá 2 vezes 86 e também sobra 1. Né? Claro, porque quando o número é ímpar, né, pessoal? Quando a gente divide por 2, sempre dá resto 1, né? Para dar resto 0, o número tem que ser par. Então, agora, ó, 86 dá 2 vezes 43, resto é 0. Né? Depois, 43, ó, divide por 2, dá 21 e sobra 1. Aí tu pega o 21 de novo, divide por 2, dá 2 vezes 10, sobra 1. Aí pega o 10, vamos botar aqui tudo aqui para baixo, que daí fica melhor. Chega. (10) 2 vezes 5 mais 0, né, porque é um número par. O 5, tu divide por 2, dá 2 e sobra 1. 2 divide por 2 dá 1, sobra 0, né? E o 1 dá 2 vezes 0 e sobra 1. Tá? Então, aí tu vai ler os restos aqui, ó, deixa eu diminuir aqui. Tu vai fazer a leitura desses restos aqui, ó, de baixo para cima. Tá? Ó, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então tá aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então este número é a representação do 347, né? Que está na base 10 inicialmente e escrito agora na base 2. Tá? Tranquilo, pessoal? Conseguiram acompanhar aí? Talvez vocês já conheçam isso, alguns livros, às vezes o pessoal ensina até no ensino médio, né? A gente, às vezes, ouve falar dessa conversão aí, no caso dos números inteiros. Tá? Então esse é o processo. Eu posso fazer uma observação, professor? Pois não? O senhor está usando um notebook? Se eu estou usando o notebook? É. Sim. O senhor está quase sem bateria já, daqui a pouco vai terminar aí e o senhor vai acabar saindo da aula. Não, é que eu tô com. Não, eu tô com 1 hora aqui. Eu tenho até. Foi bom ter falado isso, mas. Deixa eu ver. Se eu nesse nível aí, eu já tenho que me preocupar, é por isso. Ah, tá. Não, aqui a previsão aqui, ó, é 1 hora e 4 minutos ainda disponível em termos de tempo, né? Mas eu tô com Uma pergunta sobre essa solução que o senhor mostrou aí na base 10. E se tiver, no caso, serve para números que tem decimais também? Sim, agora eu vou mostrar aqui, ó, como é que tu faz quando o número tiver uma parte decimal, tá? Porque o processo depende do número ser inteiro ou não ser inteiro, tá? Então, ó, se o número é inteiro, como aqui o 347, você pega um número lá qualquer, 1500, 2380, tu vai fazer divisão sucessiva por 2. Agora, se for um número não inteiro, tá? Aí tu vai fazer através de multiplicação sucessiva daqueles números por 2, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer isso. Vamos supor que eu queira converter este número aqui, ó, o 0,125, eu quero converter este número para a base 2, tá? Então eu multiplico o número por 2, ó, dá 0,125. Este zero que está destacado em vermelho aqui, ó, é o primeiro dígito da representação desse número na base 2. Ó, por isso que eu escrevi aqui do ladinho aqui, ó. Mas é o primeiro dígito após a vírgula já, tá? Aí o que acontece? Esse zero que está destacado em vermelho, ele é separado do número, tá? E o que sobrou? Só a parte decimal, o vírgula 25. Então, tu vai multiplicar 0,25 por 2. Vai dar 0,5. Então, esse segundo zero que aparece destacado em vermelho aqui,
é o segundo algarismo da representação daquele número na base 2 também. Aí tu vai pegar somente a parte fracionária, ou seja, 0,5, e vai multiplicar por 2 de novo. Tá? Aí dá 1. 0,5, desculpe, vezes 2 dá 1. Quando der um resultado desse tipo aqui, ó, 1,0, né, quando a parte fracionária resultante da multiplicação for igual a 0, aí acabou o processo. Então, quais são os algarismos que representam esse número na base 2? São esses três aqui, ó, nessa ordem, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Então, o 0, 125, na base 10, é o número 0,001 na base 2. Professor, ali na outra de cima, que tá convertendo 347, eu não entendi a parte final que tu disse que tinha que olhar de baixo para cima. Aqui no exemplo anterior? Isso, para converter o 347 depois de ter feito todas essas divisões e multiplicação para converter em 1, 0, 1, 0. Sim, por que ele é de baixo para cima? Isso, eu não entendi como é que transforma em número binário. Sim, porque aqui isso aqui é um algoritmo, né? Então, pensa assim, ó, esse 173, quer ver? Ó, vou pegar aqui, vou explicar aqui. Vamos pensar assim. Se tu colocar aqui, ó, o que é o 173? Vamos copiar aqui. Ó, 173 é 2 vezes 86 mais 1. Certo? Muito bem. Acontece que o 86 ele pode ser substituído por 2 vezes 43. Tá? Ó, então eu vou botar aqui dentro desse parênteses aqui, ó, um outro parênteses, e vou substituir o 86 por 2 vezes 43. Então, tu observa que na medida que a gente vai fazendo essas substituições sucessivas, tá vendo que tá aumentando aqui a repetição das multiplicações do 2 aqui, ó? Isso. Né? E aqueles primeiros restos lá, ó, eles ficam separados, tá vendo? Então é por isso que o primeiro resto que aparece lá o primeiro resto, né, que é o que aparece lá em cima, ele corresponde ao expoente menor do 2. E o último é o que corresponde à maior potência, porque ele corresponde a eu fazer essa substituição até chegar lá no 2 vezes 0 mais 1. Tá bem. Tá bom? É só continuar esse processo aqui, ó. Se eu pegar na nova linha e substituir no lugar, né, do 43, ó. O 43, na verdade, o que é? É 2 vezes 21 mais 1. Então isso explica por que tem que ser de baixo para cima e não de cima para baixo. E ali na próxima que tu falou dos números que são com vírgula, se tiver um número que não feche 1 no valor final, então não dá para fazer? Não entendi a pergunta, por favor, pode repetir, por favor. Quer transformar 0,33 em número binário. Não tem problema, pode fazer. O que vai acontecer é que algumas conversões vão fazer aqui, ó, para tu ver como é que vai funcionar. O que vai acontecer é que algumas conversões não vão resultar em um número finito, digamos assim, tá? Vamos pegar aqui, vamos ver como é que ficaria esse teu exemplo aí. Vamos pegar o 0,33, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número, né, e vai multiplicar por 2, tá? Vai dar 0,66, tá? Então, o primeiro dígito, ó, aqui, vamos destacar em vermelho aqui. Eu consigo achar aqui. Tá. Então, o primeiro dígito é 0, tá? Aí, o que eu faço? Eu faço de novo. Só vou copiar aqui para ficar no formato bonitinho. 0,66. Multiplico por 2, ó,
Quanto é que dá isso? Dá 1,32, né? Então, o próximo dígito é 1. Aí eu faço 0,32, 0,32 vezes 2 dá 0,64. Ó, então o próximo dígito é 0. Tá? Aí continua o processo. Ó. Pego o 0,64. O 0,64. Vou multiplicar aqui, deu 1,28. Ó, então o próximo dígito na base 2 é 1. E assim vai, ó. Entendeu? O que vai acontecer em alguns casos, que pode ser que seja este exemplo. Em alguns casos, a expansão ela não é finita. Então, a gente vai fazendo, né, várias etapas até enxergar ali uma certa regularidade, tá? E aí a gente percebe assim, vai repetir a cada 5 algarismos, a cada 10 algarismos, aí depende dessa análise para a gente concluir se vai haver repetição e qual é o tamanho do período, né? Quer ver, ó, como é que a gente interpreta, né, isso aqui, ó? Que este número, vamos escrever aqui, se eu pegar o número 0,33 na base 10, pelos resultados ali, ele corresponde a 0,0101, eu vou botar pontinhos aqui, ó, tá? Na base 2. Quer dizer, tem mais coisas, né, depois desse algarismo aqui. Entendeu? Sim, professor, obrigado. Professor, Oi. ali eu só não entendi ali ó, no 0,66 vezes 2, que dá 1,32, por que ali quando tu desce, tu bota 0,32? Sim, porque nesse cálculo aqui, ó, a gente vai sempre considerar os dígitos, né, que vão ser a parte inteira do resultado, tá? Aí tu separa isso aqui, identificando os dígitos da parte inteira, e na próxima etapa tu multiplica por 0, o que sobrou lá na parte fracionária. Tá? É sempre 0, o que sobrou da parte fracionária ali. Esses primeiros aqui que estão destacados em vermelho, tu separa, né, do restante. É como se fosse enxergar assim, ó. Isso aqui é como se fosse assim, ó. Isso aqui é igual a 1 mais 0,32. Então, o 1, né, é o algarismo que tu utiliza lá na base 2. E esse 0,32 é o que sobrou para tu continuar o processo. Tá, entendi. Tá bom? Professor, mas aí, por exemplo, se eu tivesse o 347,125 Sim. e eu precisasse para converter para a base 2, aí eu faria esses dois passos separados, né? Como a gente fez aqui. Mas aí a escrita final ficaria aquela sequência com a vírgula ou só a sequência de 0 e 1? Não, aí tu junta a parte inteira, quer ver, ó? Vamos pegar aqui, aproveitar aqui os dois exemplos. Vamos supor que fosse... Pegar esse número aqui. Tá? Para aproveitar os dois exemplos anteriores. Como é que tu pode interpretar isso aqui? Tu enxerga que esse número, né, é a soma do 347, né? Vou escrever aqui sem a base, tá, pessoal, para ganhar tempo aqui, ó, mais o 0,125, certo? Então, o que tu já sabe? Tu já sabe quanto é que é o 347 na base 10, foi feito aquele processo lá de divisão por 2.
Esse aqui tu já sabe porque tu fez aquele processo de multiplicação sucessiva por 2. Né? Então, tu soma as duas quantidades. Né? Tu vai pegar aquela sequência que tu tinha lá no... Quer ver? Ó? Vou pegar lá de cima o resultado do... Esse aqui, ó. Tu vai somar com esse aqui, ó. Tá aqui. Certo? Aí só tu soma, né? Bom, aí tem uma coisa interessante, né? Quando tu soma os números na base 2, por exemplo, quando tu somar 1 mais 1 é 0, né? Aqui não vai acontecer isso, tá certo? Mas eventualmente, quando tu for somar dois números, na base 2, pelas regras, digamos, de adição usuais, né? Por aquelas regrinhas que a gente aprende lá no ensino fundamental, na hora que tu faz a soma, tu bota um em cima do outro, vai somando, né? Então, se tu somar da base 2, na hora que tu fizer 1 mais 1, 1 mais 1 é 0 e eleva a 1, né? Certo? Então tem que observar isso aí. Ó, então, olha só, tu vai colocar aqui assim, ó, 001. Né? Então, este vai ser o número 347,125 na base 10, representado aqui na base 2. Tá? Sempre que tiver um número não inteiro, tu vai separar, faz a parte inteira, dividindo por 2, sucessivamente. Aí usa aquela regra, identificar os restos formados pelos zeros e uns. E aí depois tu pega a parte fracionária e vai multiplicando por 2. Depois soma tudo. Tranquilo, professor. Valeu. Alô? Então, olha aqui, pessoal. Esse exercício aqui, ó, eu vou pedir para vocês fazerem. Aqui são 6h21 aqui, tá? Então eu peço para vocês pegarem uma folhinha de papel, aí uma caneta, um lápis, tá? Tentem fazer aí a conversão desse número, o 0,1 para a base 2. Aí. Em 5 minutinhos, 4 minutos eu retorno aqui a falar. São 18h21. Para vocês pensarem um pouquinho aí. Se tiverem perguntas, pode fazer aí, pessoal. Estou por aqui. Professor, pode deixar o exercício ali, por favor? Ah, tá. É só um pouquinho. Só quero ver uma coisa aqui, se tem
Já retorno aqui, peraí. Obrigado. Onde é que tá? Tá aqui. Opa. Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu. Oh. E aí, pessoal, o que concluíram? Chegaram já em alguma conclusão? Ainda não. Então tá, então vamos aguardar mais um pouquinho. Eu acho que não tem uma resposta. Pelo menos do jeito que eu fiz. Tá, o que quer dizer que não tem uma resposta? É um número muito longo, ele fica numa repetição, professor, que nem o exemplo que o sim, senhor deu lá. Ele não termina, né? O processo não termina. Isso. Isso mesmo. Tá? Porque, quer ver, ó? Vamos pegar aqui o número. A gente multiplica por 2, dá 0,2. Então, o primeiro dígito é 0. Eu só vou destacar em vermelho aqui para não... Tá. Aí nós pegamos o número 0,2, multiplica por 2 de novo, né? Dá 0,4. Então, o próximo dígito também é 0. Aí nós pegamos o 0,4 vezes 2, 0,8. Então, está aqui o terceiro dígito, também é 0. Aí nós fazemos 0,8 vezes 2, ó, aqui dá 1,6. Aí aparece um primeiro dígito aqui, finalmente, né? Igual a 1. Mas aí a gente continua o processo aqui. Ó, então descartou ali a parte inteira, sobrou 0,6. Multiplica por 2, 1,2. Então o próximo dígito é 1. Agora vocês vejam, quando eu fizer isso aqui, ó, essa multiplicação 0,2 vezes 2, eu já fiz. Certo? Então vamos contar aqui, ó. Contar aqui os dígitos. Ó. Esse aqui é o dígito 1. Vou botar assim. Dígito 1 é 0. Vamos copiar aqui que daí eu vou modificando. Na segunda linha, opa. O A2 é 0. Porque a gente tá, como esse número aqui é menor que 1, né?
A gente está calculando os números após a vírgula, os dígitos após a vírgula, né? O A3 também é 0. Agora, quando chegou aqui, ó, o A4 também é 0. Opa, o A4 é 1. Né? Agora, esse aqui, ó, também é 1. É o A5. Ó, vamos contando direitinho ali para a gente não se perder. Ó. Agora, esse aqui é o A6. Só que o A6 é igual a 0, que é igual o resultado aqui, ó, na posição A2, né? Certo? Ó, então, o que esse resultado está dizendo, pessoal? Que vai haver uma repetição, né? Ó, o A3 não tem razão nenhuma para ser diferente, né? Ele vai ser igual ao A7, tá? Então, eu vou ter o A6 e o A7 iguais a 0, e o A8 e o A9 iguais a 1. Depois vem 2 zeros e assim por diante, né? Ó. Então vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Então é o que a gente chama de uma expressão infinita, né? Ela não tem este número que na base dessa, ele, evidentemente, ele é um número que tem representação finita. Ó. Aqui vem 2 uns, 2 zeros, né? 2 uns, 2 zeros, né? Então, é como se fosse aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aquelas barrinhas que a gente vê nos livros de ensino médio, ó, para indicar que... Ixi, Maria, não fiz aqui, ó. Agora vou ter que copiar aqui. Espera aí. Para indicar, então, que vai haver essa repetição, como o colega falou, ó. Não tem fim esse processo, né? Então, esse número 0,1, quando a gente converte para a base 2, ele não tem representação finita, tá? Então, isso acontece. Isso é um exemplo interessante, que é um número que a gente está acostumado, né? 1/10. Tá? Então, o nosso velho conhecido 1/10, né? Quando a gente converte para a base 2, imagina, por exemplo, num computador de 64 bits, né? Ele vai calcular até o A64. O A64, qual vai ser o resultado do A64? Vamos olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, o A64 vai ser igual a 1. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10, 11, né? 11, 12, 13, 14, 15. Vai ser igual a 1. Certo, pessoal? Então, cadê o... Então, essa questão, né, que eu falei para vocês. Então, por isso que é tão importante, né, para os processadores terem essa grande quantidade de bits, né, porque daí, por exemplo, no caso de um número como 0,1, se tu desenvolver até 2 na 64, né, não exatamente 2 na 64, ele tem uma reservinha ali, mas vai dar uma representação tão boa que a gente nem vai ver a diferença, né, porque os problemas que a gente tem no dia a dia, essa diferença não aparece. Bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu só comentar com vocês que agora eu estou fazendo o seguinte, quer ver? Lá no Moodle. Professor, Oi? dúvida que eu tive aqui agora sobre essa questão aí. Ali, quando ele começa a repetir, eu não poderia parar ali no caso, ou eu tenho que colocar aqueles dígitos?
Não, a gente tem duas formas de indicar, tá? Eu estou usando a barrinha, certo? Ou assim, ó. Porque tu não se eu tenho que deixar registrado por escrito que o processo é infinito. Então eu posso escrever assim, ó. Posso deixar assim, ó. Opa. Eu posso botar 3 pontinhos aqui, ó, para indicar que esses números vão se repetir indefinidamente. Tá? Ou eu posso fazer um comentário aqui, né? Ó, o número 0,1 não tem representação decimal, representação binária finita, né? Certo? Então eu posso dizer assim, ó, uma aproximação deste número é, por exemplo, se eu pegar e truncar aqui, né? Certo? Então eu posso dizer que, digamos, ó, eu posso dizer isso aqui. Aí eu posso tirar os pontinhos e aí eu boto o sinal de aproximação, ó. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Então, eu estou dizendo, ó, este número aqui da direita é aproximadamente igual a 0,1. É uma forma de tu registrar que quando tu converte, né, o número da base 10 para a base 2, esse processo é um processo infinito. Então, como na prática é impossível, né, fazer um processo infinito. Então, assim como na calculadora tem uma quantidade infinita de algarismos, né, tu está dizendo, olha, estou representando aqui de maneira aproximada, né? É isso aqui. Ok? Quer ver? Por exemplo, vamos fazer a verificação. Quanto é que vai dar essa aproximação aqui, ó? 1, 2, 3, 4, né? Só para a gente fazer a conta aqui. Esse 1 que aparece aqui é 2 na menos 4, né? Então é 1 sobre 2 na 4 é 16, né? O próximo 1 é 2 na quinta, 1 sobre 32. Depois, 2 na sexta, 2 na sétima, 2 na oitava. Então, é 1 sobre... 2 na oitava é 256. E o próximo é 1 sobre 2 na 9, que é 512. Tá? Vamos ver quanto é que dá isso aqui. 1 sobre 16 mais 1 sobre 32 mais 1 sobre 256 mais 1 sobre 512. Ó, na calculadora ali, ó, dá 0,0099. 0,99 609,375. 609,375. Né? Tá bom? Então, se tu, né, colocar mais algarismos aqui, aí vai dar uma aproximação ainda melhor lá do 0,1. Tá certo. Valeu, professor. Falou? Então, bacana, pessoal. Vocês estão já, né, vendo como é interessante essa questão aí da conversão de base. Então, como eu disse para vocês, eu fiz uma pequena modificação lá no Moodle, né, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Então, agora aqui, ó, por exemplo, esse texto que eu estou usando hoje ali, tá, ele está sendo atualizado automaticamente. Ó, então, agora aqui, ó, quando eu encerrar aqui, né, ó, se vocês abrirem o arquivo aqui, ó, só que ele está sendo atualizado automaticamente a versão DocX, né? Porque eu tô salvando ele lá no OneDrive, ó. Então vocês vão pegar a versão atualizada em tempo real aqui da aula, tá? Já está disponível lá.
Agora eu estou usando esse recurso. Ó. Ele demora um pouquinho para entrar os equations aqui, mas ele vai entrando, tá? Então vocês vão, já estão com o arquivo atualizadinho ali. Tá bom? Só que vocês têm que ter o DocX no computador de vocês, tá? Vamos esperar vamos ver o que acontece aqui. Estão vendo que ele está processando o texto lá. E daqui a pouco as equações começam a aparecer. Peguei os suplementos. Então isso vai minimizar o meu tempo aqui, né? E vocês também pegam aqui já atualizado ali no... Ó, tá vendo? Tudo que a gente viu na aula de hoje está registrado ali, ó. Tá? Bom? E aqui, ó, pessoal, ó, tem eu coloquei uma primeira lista, ó, de exercícios, tá? Então vocês podem já começar a trabalhar aqui em cima dessa lista de exercícios, está disponível ali no Moodle. Professor, quando o senhor puder postar o cronograma... Não está ali ainda? Eu não achei. Não, foi bom ter falado, eu pensei que já tinha publicado. Eu acho que eu só mostrei aquele dia, né? Isso. Tá, não, pode deixar. Nos próximos dias vai estar disponível ali. Tranquilo, senhor. Então é isso, pessoal. Um bom final de semana para vocês. Continuem se cuidando, né? Orientando aí os amigos, familiares, tá? E até segunda-feira. Valeu. Bom fim de semana, professor. Até mais. Segunda, Final de semana, professor. Valeu, só. Bom fim de. Até mais. Oh.